A palavra do nosso Senhor diz assim. Amém, igreja? Você que não tem Bíblia vai estar passando aqui. Você que tem, deixa ela aberta. Nós vamos caminhar por ela a partir de Marcos, mas vamos também para Tiago, vamos para Hebreus. Marcos capítulo 1 diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu sobre a beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu frutos. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. E de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes respondeu, lhes perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Eu posso ouvir um amém? Feche um pouquinho os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, mas principalmente, Senhor, abra o nosso coração para receber de Ti, que nós possamos entender, que nós possamos, Jesus, nesse momento, acreditar que nós estamos aqui para sermos um povo diferente, de ouvir não só por escutar, mas praticar a tua boa obra. Viver o teu evangelho não só por ouvir, mas por praticar. Meu Deus, quebranta o coração mais difícil e nos dá entendimento e conhecimento da tua palavra. Nos converta mais uma vez à tua palavra, ao teu chamado, aquilo que é proposto em nossas vidas. No nome poderoso de Jesus. Amém e aleluia.
Glória a Deus. Então aqui fala da parábola da semente, do semeador. E existe, irmãos, queridos irmãos, uma diferença entre ouvir a palavra e uma diferença que é permitir que a palavra te transforme. Ouvir a palavra e permitir que ela transforme as nossas vidas é o grande divisor de águas, é a grande diferença, é aquilo que nós lutamos para viver. Nós vivemos dias em que muitos têm acesso à palavra de Deus. Eu creio que todos nós temos a Bíblia em mãos, ou em papel ou digital, mas temos a Bíblia em mãos. Mas poucos, queridos, poucos permitem que ela entre profundamente em nossos corações. Poucos permitem que a palavra de Deus seja a palavra de Deus dentro de nós. Tem gente que conhece versículos à torto e à direita. Tem pessoas que você conversa com ele e ele sabe falar todo tipo de versículo para você. E você fica, nossa, que pessoa inteligentíssima. Mas ainda luta para viver aquilo que conhece. Muitos de nós conhecemos a verdade, mas não vivemos a verdade. Muitos de nós conhecemos as Escrituras, lemos ela, mas não conseguimos praticá-la, nós só a ouvimos. E Jesus, ele disse, como eu li para vocês lá no versículo 13, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão as demais? Jesus está dizendo, se você não entende o que eu estou falando naquilo que você abre e lê, como você entenderá o restante? Como você entenderá aquilo que eu tenho para você? Como você entenderá o propósito? Como você entenderá o futuro que eu tenho desejado para você? Ou seja, se vocês não entenderem como a palavra opera dentro de vocês, vocês terão dificuldade de compreender o reino de Deus. É isso que essa parábola tem dito. Como entenderemos? A palavra, ela começa a nos transformar, queridos, quando paramos de apenas concordar com ela. E começamos a obedecer mesmo quando dói. Porque muitos de nós, amém, concordo, aleluia, é bênção, mas nós não praticamos. Nós concordamos, mas não colocamos em prática. Nós concordamos com ela, mas nós não obedecemos ela. Muitos de nós achamos porque aquilo que vamos viver vai doer, vai machucar, eu prefiro pular uma etapa. E a palavra de Deus não é assim, irmãos. Não tem como você pular uma etapa a qual está machucando você. Você precisa viver essa etapa para chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, porque ouvir a palavra, ela pode mexer com a emoção, irmãos. Mas obedecer a palavra, ela mexe com a nossa natureza humana. Nós estamos cansados, queridos, de só nos emocionarmos. Nossa, hoje foi tão emocionante. Mas a emoção, muitas vezes, ela chega aqui, quando você passa por aquela porta, as suas emoções vão embora. Nós não estamos aqui para nós só nos emocionarmos. Nós estamos aqui para nos converter a uma palavra que está escrita e é uma verdade. E nós temos lutado para viver essa verdade. E aí que Deus começa a formar Cristo em nós, quando eu começo a trazer um entendimento do que ouvir somente não basta. Hoje é dia, irmãos, que Deus quer nos levar de volta ao lugar da palavra viva, que transforma. Não apenas a palavra, uma palavra decorada, mas uma palavra vivida.
Muitos de nós temos ouvido e não temos obedecido, ou temos escutado e temos achado que isso é para o nosso irmão que está na cadeira do lado. Quantos de nós já não ouvimos pessoa futucando a outra, falando, nossa, essa palavra é para você. E na realidade não é, irmãos. Essa palavra é para mim. É a responsabilidade de ouvir, irmãos. No versículo 11, a palavra de Deus diz, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. E aqui existe algo muito profundo. Jesus, ele mostra que a parábola, ela tinha dois efeitos. Jesus, ele nos revela que a parábola tem o efeito de revelar para alguns, e ao mesmo tempo ela tem o efeito de esconder para outros. A mesma palavra que ilumina o coração de alguém, também revela a dureza do coração do outro. A mesma palavra que transforma a minha vida é a mesma palavra que transforma um coração que não consegue receber. É a mesma palavra que um que se revela apaixonado por Jesus, o que está do lado dele não compreende porque Jesus falou com um e não falou com ele. É a mesma palavra que eu entro nessa igreja e eu me transformo pelo evangelho. É a mesma palavra que o seu colega fala assim, por que tu está fazendo isso? O que você sentiu que eu não senti? Muitos de nós temos entrado na igreja do Senhor e temos saído pela porta da mesma forma. Por quê, irmãos? Porque nós não temos deixado Jesus entrar em nossos corações. A mesma palavra, a mesma parábola que transforma a vida de um, revela o coração do outro. Isso revela uma verdade para dentro da igreja, para os nossos corações. Deus, ele não fala apenas para informar. Você não veio aqui somente buscar uma informação. Deus, ele fala para encontrar corações disponíveis. Não há, irmãos, condições de nós estarmos dentro da igreja para vir buscar informações de algo que você pode encontrar em qualquer lugar. Você tem que vir aqui com um coração aberto para receber revelação do céu e transformação para a sua vida. Porque se não é assim, irmãos, nós continuaremos da mesma forma. Nós continuaremos sendo as mesmas pessoas. Nós continuaremos pessoas olhando para a gente dizendo, nossa, você não mudou nada. Porque, irmãos, a revelação não é apenas algo intelectual. Ela é espiritual. Você pode estudar todos os livros que você quiser, mas muitas coisas, ela é revelada a você, independente do que você tem na tua mente. Muitas pessoas têm que vir, irmãos, de corações abertos. Duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem, mas uma sai transformada e a outra sai indiferente. Nosso desejo é que você saia daqui, irmãos, transformado pela palavra de Deus. Mas muitos de nós percebemos que o que nós viemos buscar são outras coisas. Uma recebe a palavra como semente, a outra recebe apenas como informação. A semente, irmãos, quando é recebida no nosso coração, ela enraiza. Ela cresce e cria frutos. A informação só é uma informação. Isso não vai mexer comigo. E qual é a diferença, queridos,
dessas duas situações. Uma palavra como semente e outro recebe como informação, é o coração. Se eu estou com o coração disposto e aberto para receber, não tem como eu sair daqui sem receber. Se eu entro por essas portas desejando sair daqui com a resposta de Deus, irmãos, o Senhor matará a sua fome. Mas se eu entro por essas portas, indiferente, só como mais um dia de domingo, um costume que nós temos, uma tradição que nós temos de nos encontrarmos no domingo numa igreja, irmão, você vai continuar recebendo somente informações. Agora, quando eu entendo que ao passar por essas portas, eu estou entrando num ambiente profético, um ambiente de revelação, um ambiente de transformação, de cura e de salvação, irmãos, muito difícil eu não sair daqui com aquilo que eu vim buscar. Porque eu desejei a presença de Deus na minha vida. Então não há pregadores, não há levitas, não há louvores, não há intercessão. Muito disso é meu. É a minha sede, a minha fome para buscar aquilo que eu vim buscar. Jesus, ele estava ensinando que existem pessoas que ouvem apenas com os ouvidos. Mas existem pessoas que ouvem com fome, com humildade e rendidos à presença de Deus. Tem pessoas, irmãos, que chegam aqui e falam: Senhor, eu estou aqui. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Mas existe outras, irmãos, que vêm com o coração tão blindado que ele não permite que Jesus entre e faça morada ao coração dele. Entra doente e sai doente. Por isso as parábolas, elas separam os famintos dos curiosos. O faminto, irmãos, ele não espera, ele vem e se alimenta. O curioso vem só para espiar. Vem só para ver, olhar, perceber como é. Um dia, o nosso pastor Rubens chegou da África e ele veio com as camisas. E ele subiu aqui nesse altar e ele pegou uma camisa e começou a falar da camisa. E ele falando que ia dar a camisa para alguém. Aí tinha uns curiosos que ficaram olhando, será que ele vai dar para quem? E tinha os que desejavam de verdade, que não esperou eu correr, correu na minha frente. E sem ele chamar, correu e abraçou a camisa e falou: a camisa é minha. Eu falei: mas você nem falou que ia dar. Ele falou: mas ele teve mais fome que você. A mesa está posta, igreja. Sabe quem vai se alimentar? Quem tem mais fome da presença, quem tem mais fome e sede desse maravilhoso Jesus. Muitos de vocês só vai ver, outros vai sentir, pegar, se alimentar. E é isso que as parábolas estão dizendo. As parábolas separam os famintos dos curiosos. Separam quem queria Deus de quem queria apenas conteúdo. E isso continua acontecendo até hoje. As parábolas continuam nos diferenciando uns dos outros. Há pessoas que entram no culto apenas para assistir, apenas para ver, ouvir, apenas para estar, apenas para se fazer presente. Mas há outros irmãos que entram dizendo: Senhor, fala comigo. Tem outros irmãos que entram para aquela porta e falam: hoje eu não saio desse lugar sem buscar a resposta que eu vim buscar. Tem outros irmãos que dizem: Senhor, eu preciso ser transformado. Sedento, com fome, desejando. Mas tem aqueles que só vêm e sentam. E não é ruim.
mas ao mesmo tempo prejudica. E são essas pessoas, irmãos, que saem diferentes. São essas pessoas, irmãos, que transformam o ambiente. São essas pessoas que mudam. Muitas vezes nós encontramos pessoas que ela bagunça o ambiente da igreja. Grita, corre. Hoje nós estamos mais civilizados, mas teve uma época que as pessoas corriam, faltava quebrar as cadeiras. Dá uns glória a Deus bem alto. Louvado seja Deus. Aí muitos se incomodam. E um dia eu estava num lugar e tinha um irmão, e esse irmão, toda vez que o Ministério de Louvor ia louvar, o lugar era muito pequeno e ele louvava lá embaixo. E o Ministério de Louvor cantava aqui e ele cantava num tom mais alto, sem coordenação nenhuma. Atrapalhava o louvor, atrapalhava tudo. E a minha vontade era de jogar uma pedra nele. Eu falei, moço, cala tua boca, você está atrapalhando o louvor. Mas ao mesmo tempo, quando você olhava para um menino daquele adorando a Deus, e você sabendo de onde ele veio, o que ele passou, o que ele viveu, que uma pessoa chega para mim e conta e fala assim, olha, esse menino, ele viu o pai dele no quarto enforcado por uma corda. Eu falei, não, ele não precisa só cantar, ele pode gritar, ele pode pregar, ele pode fazer o que ele quiser. Porque só dele estar ali adorando a Deus, por tudo que ele passou, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que achar ruim. Ele está adorando o jeito dele. E ele está faminto, coisas que muitos que não estão, reclamam, acham ruim, em vez de também receber a sua porção de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós não queremos adorar e não queremos que a pessoa que está perto adore. Nós não queremos glorificar, mas não gostamos que fulano diga glória a Deus. Fala, isso não precisa, isso é um exagero. Talvez é um exagero para você, irmãos, mas ele está soltando para fora aquilo que ele mais deseja. São coisas assim que transformam o ambiente da igreja. Nós não temos que ser certinhos demais. Senta, levanta, bate palma. Muitas vezes o Espírito nos conduz, irmãos. São essas pessoas que saem diferentes. E ela contagia outras pessoas. Porque o reino de Deus não se abre apenas para quem escuta sons, irmãos. O reino de Deus se abre para quem entrega o seu coração completamente a Ele. Só ouvir não basta. É preciso viver. É preciso praticar aquilo que aprendeu, aquilo que escutou. Já ouvi muito minha mãe dizer, eu mando fazer as coisas, você não faz. O que eu falo entra pelo ouvido e sai pelo outro. E muitos de nós estamos aqui todos os domingos, quartas, sábados, e a mensagem tem entrado pelo ouvido e saído pelo outro. Por isso eu quero começar essa mensagem falando de um primeiro ponto, que é a palavra é uma semente, está aí na tela. Versículo 14 diz, o semeador semeia a palavra, diz o Senhor. E a palavra de Deus, ela não é comum. E isso nós precisamos deixar claro. Hoje nós temos a palavra em todas as situações. Hoje nós temos a Bíblia aí, como eu disse, está aí com você, mas ela não é comum. Ela não se tornou algo normal. Existem pessoas no mundo que não podem abrir uma Bíblia em lugares públicos. Existem pessoas no mundo que são perseguidas porque tem uma Bíblia em sua casa, porque abre a Bíblia e fala de Jesus. Então nós não podemos tratar da palavra de Deus como algo normal. A palavra de Deus não é comum, irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque ela carrega vida. Ela carrega direção.
ela carrega, irmãos, o coração de Deus para cada um de nós. Então não pode ser comum algo tão poderoso. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas adquirindo informação. Estamos nos relacionando com aquilo que Deus falou. Quando lemos a Bíblia, irmão, nós estamos nos relacionando com o próprio Deus. Com aquilo que Ele disse, com aquilo que Ele deixou para cada um de nós. A palavra não foi dada apenas para aumentar o conhecimento. Ela foi dada para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Então isso é algo poderoso. Isso é algo poderoso e importante. Então, quanto mais abrimos o coração para a palavra, mais o Senhor trabalha dentro de nós. Quanto mais eu abro meu coração para aquilo que está escrito, mais Deus transforma a minha vida. Quanto mais eu entendo que aquilo que eu estou lendo é algo para mim, e não para os outros, e não para a sociedade, é algo para mim viver, mais Deus transforma, mais Deus muda. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, ela nos lê. Quando eu leio a palavra de Deus, ela está me lendo. Ela está falando o que eu preciso, o que eu vou viver. Não é só mais uma leitura, não é só mais um livro. É algo poderoso que precisamos ter todos os dias em nossa vida. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que possamos saber o que Deus quer para as nossas vidas. Segundo ponto, o inimigo tenta roubar a palavra. No versículo 15 diz: vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O inimigo luta contra a palavra porque ele sabe o poder que ela tem. Uma vida cheia da palavra, irmãos, se torna uma vida firme. Uma vida cheia da palavra se torna saudável espiritualmente a um ponto de não ser abalado. Uma vida cheia da palavra, ela se torna uma pessoa madura e pronta para receber de Deus. Mas a palavra, ela precisa sair do ouvido e chegar no coração, sabe por quê? Porque ela precisa criar raiz. Porque quando não tem raiz, irmãos, qualquer sopro derruba ela. Então, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser ouvida e praticada. Ela precisa ser entendida e ela precisa criar raiz em nossos corações. Porque quando ouvimos e obedecemos, ela cria raiz. Quando ouvimos e obedecemos, ela entranha dentro de nós e nada tira ela mais dos nossos corações. Porque não basta só ouvir, porque ouvir não é o suficiente. A gente precisa praticá-la. A gente precisa deixá-la descer. Porque, irmãos, uma palavra enraizada, ela sustenta uma pessoa nos dias difíceis. Ela sustenta uma pessoa nos dias de dificuldade. Porque só assim nós trazemos o entendimento do reino de Deus para a nossa vida. Porque não adianta só ouvir, ouvir não é o suficiente. Porque, queridos, você pode ouvir sobre oração, mas precisa desenvolver uma vida de oração. Você pode ouvir sobre oração, mas se você não for uma pessoa de oração, o seu ouvir não é o suficiente. Você pode ouvir sobre perdão, mas, queridos, você precisa liberar perdão na vida de alguém. Não adianta nós falarmos de perdão todos os dias aqui, falarmos de perdão, e você ouvir aquilo e falar assim, mas fulano de tal, eu não perdoo. Não adiantou nada. Não adianta ouvir sobre perdão e não praticar o perdão. Não adianta ouvir sobre oração e não ser um homem ou mulher de oração.
Pode ouvir sobre fé, mas precisa aprender a confiar em Deus diariamente, porque só ouvir não adianta. Nós precisamos exercitar a fé que há dentro de nós. Como é que você sabe que tu tem fé? Pastor, eu sou homem de fé. Sim, pois me prove. O que foi que você fez que precisou de muita fé? Não, não fiz nada, mas eu sei que eu sou um homem de fé. Conversa. A fé nos move para situações que nós não conhecemos. A fé nos move para situações que nós nem vemos. Mas pela fé em Cristo e pelo que Deus já falou no meu coração, eu vou, eu consigo, eu sigo caminhando. Porque isso é viver por fé. A transformação acontece quando a palavra se torna uma prática. Ela precisa ser praticada. Não adianta eu ser um homem de fé se eu não pratico aquilo que está escrito. Não adianta eu ser um homem dizer que sou um homem de fé se eu não coloco minha fé em prática. Não adianta, irmãos, eu ser um homem dizer que eu sou um homem de oração se eu não oro. É aquela história que alguém chega e fala para assim, pastor, eu tô quase crente. Eu falei, tu quase vai para o céu. Vai faltar um pouquinho. Precisamos ser o que a Bíblia diz que somos. Precisamos viver essa verdade. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Toda palavra será provada. Versículo 17 do mesmo capítulo 4 diz: a perseguição surge por causa da palavra. E isso é poderoso. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pode ter certeza, você está vivendo Jesus nesse tempo. Toda vez que você é perseguido por causa do evangelho, se boa coisa tu estás a fazer. Toda promessa de Deus enfrentará momentos de prova. E não tem para onde você correr. Toda promessa de Deus, nós enfrentaremos momentos de prova. E isso não significa ausência de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes significa um crescimento espiritual, porque eu preciso amadurecer para receber aquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Muitos de nós estamos perguntando, por que Deus? E Deus está te dizendo, você precisa passar por algumas situações. Todos nós passamos por isso. José passou por isso. Ele recebeu os sonhos antes de passar pelo processo. Davi foi ungido rei. E após isso houve perseguição na sua vida, até chegar ao trono. Jesus, irmãos, foi levado ao deserto depois de ouvir a voz de Deus. Se você é uma pessoa que tem promessas, nós passaremos pela prova. Há momentos em que Deus ele fortalece nossa fé no meio do caminho, irmãos. É no meio do caminho que eu vejo o homem de Deus que eu sou. Muitos de nós precisamos ter o entendimento daquilo que somos. E é nesses momentos que precisamos nos lembrar o que Deus falou continua sendo verdade. Diga bem a pessoa do lado aí, o que Deus falou continua sendo verdade. O que Deus falou para a sua vida, pode ter certeza, continua sendo verdade. Porque muitas vezes já passou algum tempo, muitas vezes está sendo tão difícil que você acha que não, isso aí não é mais para mim. Continua sendo verdade. Mesmo quando ainda não vemos tudo acontecendo, continua sendo verdade. E nós precisamos passar pela prova. Como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova e dando glória a Deus. E a prova, irmãos, muitas vezes é para mostrar quem somos. É as tentações, é as lutas. É eu vencendo dia após dia.
O que sufoca a sua palavra? Versículo 4, versículo 19. O cuidado deste mundo sufoca a palavra, diz o Senhor. E Jesus, irmãos, ele nos alerta sobre distrações que ocupam o coração da gente. Jesus, ele nos alerta sobre o que o mundo nos oferece. Muitas vezes nós caímos nas coisas do mundo, no dia a dia do mundo. Muitas vezes o mundo te oferece tantas coisas que você cria tudo, até ansiedade, excesso de preocupações. Tem coisas que você está se preocupando que vai chegar só o ano que vem, você já começa a se preocupar desde hoje. O mundo, o inimigo, ele cria situações para que você esqueça quem você é em Cristo. Ele cria situações para te mostrar que você não tem tempo de estar na presença de Deus. Ele cria situações que você precisa levantar já cansado. E não ter tempo nem de abrir a sua Bíblia para antes se alimentar da palavra para depois ir para o trabalho, ir para a guerra e lutar suas lutas. Ele cria situações tão grandes que você esquece. E você coloca Deus em segundo plano, a igreja, a sua célula. Pastor, eu não posso ir mais para minha célula, eu arrumei um trabalho, está muito difícil, e é muita coisa, então eu vou deixar a célula por um tempo. Eu também vou no culto aí só uma vez por mês, 2 vezes por mês, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Você está cavando, irmãos, a sua própria cova. Porque a gente adoece. Aquilo que nós mais alimentamos é o que mais cresce em nós, irmãos. O que tu tem alimentado mais? Aquilo que cresce em você. Aquilo que nós alimentamos cresce dentro de nós. Quando alimentamos a presença de Deus, a fé que está em nós cresce a cada dia. Quando nós alimentamos apenas medo, apenas distração, apenas ansiedade, a alma fica cansada. E nós não queremos fazer outra coisa mais. Deus deseja encontrar em nós um coração inteiro diante dele. Muitos de nós chegamos na igreja, Senhor, eu não consigo lhe dar meu coração 100%, mas eu vou lhe dar 25% do meu coração. E Jesus, ele não vai aceitar o seu coração pela metade, irmãos. Nós precisamos ser dele 100%. Diga comigo 100%. 100% é o que nós precisamos ser dele. Glória a Deus. Quinto ponto. A palavra implantada. No versículo 21 de Tiago, capítulo 1. Vê se consegue pôr para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Então a palavra, ela floresce em corações humildes. A palavra, ela não cresce em corações soberbos. Ela não cresce em corações que têm o ego inflamado. Ela não cresce, irmãos, em solos diferentes ao coração humilde, submisso e um coração que crê naquilo que ouve. Tiago, ele nos ensina que precisamos receber a palavra com mansidão e disposição para mudar as nossas vidas. Receber com mansidão e transformar a minha vida de acordo com aquilo que eu recebi. Ele nos ensina isso. Porque a palavra de Deus, ela cura. Só por isso. A palavra de Deus, ela fortalece. Muitos de nós entramos nesse lugar e ouvimos uma mensagem, muitas vezes nada a ver, e nós saímos transformados e fortalecidos. Rapaz, estou bem melhor. Muitos de nós viemos ao altar e pedindo cura ao Senhor, e saímos daqui curado, porque Deus trouxe cura ao meu coração. Uma palavra de cura. A palavra de Deus também consola.
traz esperança, traz fé, irmãos, àquele que está fraco. A palavra de Deus também corrige. Ei, você precisa mudar. E a palavra de Deus restaura a alma. Quantas vezes chegamos cansados nesse lugar, abatidos nesse lugar, confusos. E Deus, irmãos, usa a sua palavra para renovar as nossas forças. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, eu já sei o que eu tenho que fazer. Pastor, eu recebia. Eu sei o que Deus vai fazer ao meu coração. A voz de Deus traz vida, irmãos, para dentro de nós. Amém. Próximo ponto. Fala de ouvintes e praticantes. Qual desses nós somos? Tiago 1:22, põe na tela para mim, por favor. Diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O evangelho não é apenas algo para ouvir, é algo para praticar. Simples assim. Não tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos trazer que você já não ouviu. Só falta praticar. O evangelho, irmãos, ele nos exorta a um ponto de entendermos que nós precisamos muitas vezes dar um passo para trás para ser quem Deus diz que somos. Esses dias, a minha esposa, ela fez uma raivinha a mim, pouca, ela quase não faz raiva para mim, mas você ria. E eu falei: rapaz, eu quero um tempo só. Eu vou caçar um lugar para mim me enfiar. E ela vai me ligar e eu não vou atender. Porque eu sou ruim. Valeu. E deu a hora deu de manhã, ela foi trabalhar, eu peguei o carro e fui para uma chácara. Ela não ligou. Ela ligou, eu não atendi. Olha como eu sou. Não vou atender também. E eu falei: rapaz, eu vou para a chácara Vitória, ela não vai saber que eu vou estar lá. E vou descansar minha mente. E no meio do caminho, o ruim de você ser crente, que você não se esconde. O evangelho não é algo apenas para você ouvir. E no meio do caminho, passando antes da polícia militar ali, eu escuto uma voz: você vai se esconder, crente? É certo o que você está fazendo? E aquilo dói em você como se fosse um murro, um chute. Eu falo: mas Senhor, eu vou pelo menos descansar minha mente. Ele volte. Eu tinha um compromisso à noite. Eu voltei com raiva. Cheguei em casa numa boa. Peguei minha esposa, levamos para o nosso compromisso, feliz, olhando para ela sorrindo. E alegre, sabe por quê? Porque eu obedeci à voz de Deus. Muitos de nós temos feito a nossa vontade e esquecemos de fazer a vontade de Deus. Irmãos, se nós fazermos só a nossa vontade, nós cada dia que passa, a gente se afasta mais de Deus. Porque a nossa vontade é má. É uma vontade ruim de fazer só o que é errado. Eu queria ser rebelde, Deus vai lá e puxa a sua orelha, irmãos. Então, esse é o evangelho. A palavra, ela não foi dada apenas para produzir emoção num culto. A palavra, ela não é dada apenas para que você ouça e fala: nossa, que coisa bonitinha. Ela foi dada para transformar o nosso caráter, igreja. A palavra ela tem sido dada todos os dias em nossa vida para transformar um caráter pecaminoso que nós tínhamos. E nós temos a tendência sempre de caminhar para o lado ruim.
Mas Deus vem através da sua palavra, através da tua presença e começa a nos colocar no eixo de novo, moldando a cada um de nós, mesmo que doa. A palavra, ela é dada, irmãos, para que nós possamos transformar nossas atitudes, para que nós possamos transformar o nosso relacionamento. E o relacionamento aqui, irmãos, mas meu relacionamento é com Deus. Tudo bem, irmão, nós precisamos ter relacionamento com Deus e devemos, mas não tem condições de eu ter um relacionamento com Deus e não ter relacionamento com pessoas. Não bate, a conta não fecha. Tem pessoas, irmãos, que não conhecem os seus irmãos porque acreditam que o seu relacionamento e a tua intimidade é só com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. E esse relacionamento, irmãos, ele vem para baixo. Ele está no meio de nós. Não tem como eu estar nessa igreja e não ter relacionamento com as pessoas, porque foi as pessoas a qual Deus colocou na minha vida. Pastor, mas e eu e Deus? Cada vez que você se aproxima de Deus, mais você vai querer estar perto de pessoas, porque são pessoas e aquilo que Deus mais ama. Então não tem como o meu relacionamento com Deus não ser o meu relacionamento com pessoas. E Deus fala isso, irmãos, eu estou aqui para que vocês tenham relacionamento uns com os outros e nunca se sintam só. Deus está no meio de nós, irmãos. Deus fala através de uma criança. Eu só preciso ser humilde o suficiente para entender o que Deus está falando. E muitas vezes nós queremos relacionamento com Deus, mas não queremos com pessoas. Quando obedecemos ao Senhor, crescemos espiritualmente. Obedeça a Deus. Visite aquela pessoa que você precisa visitar. Libere perdão para quem Deus já falou que você tem que pedir perdão. Se reconcilie com quem Deus já falou que você precisa manter relacionamentos. Tenha fé no que Deus já falou no seu coração. Pratique a sua fé. Mesmo que seja um passo de cada vez, irmãos. Se você der um passo em direção àquilo que Deus está te falando, você já saiu do lugar. Você já está no caminho certo. Pastor, eu só vou fazer quando isso, aquilo acontecer. Não, dê um passo de cada vez. E assim nossa vida é transformada. Um outro ponto que diz... a palavra viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra está viva. Amém, queridos? Ela alcança lugares que ninguém consegue alcançar. Ela entra em corações, irmãos, que só ela é capaz de fazer. Ela revela o coração. Ela nos ajuda a enxergar áreas que precisam ser tratadas dentro de nós. Ela nos ajuda a ser crentes, irmãos. Ela nos confronta. Ela nos faz prestar. Deus, Ele não nos confronta para nos humilhar, igreja. Ele nos confronta porque Ele nos ama. Ele nos confronta porque Ele quer que nós sejamos pessoas maduras. Que situações não vai mudar quem eu sou. Não vai deixar de você ser o homem de Deus que precisa ser. Porque Ele deseja nos aproximar mais dEle. E o amadurecimento espiritual nos aproxima de Jesus. Nós não lemos a Bíblia apenas para adquirir conteúdo. Nós lemos a Bíblia para sermos moldados pelo Senhor Jesus. Você tem que abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, o que o Senhor vai me tratar hoje aqui? Você tem que abrir sua Bíblia e falar: Senhor, estou aqui, eu vou ler e eu sei que o Senhor vai colocar algo em meu coração que eu preciso mudar. Não é só mais uma leitura. É algo para transformar. É algo para mudar.
Um outro entendimento, o oitavo passo, obedecendo a caminho da fé. Versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus diz: a palavra que ouviram não lhe aproveitou, porque não foi acompanhada de fé. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A fé nasce na caminhada com Deus. É na nossa caminhada com Jesus que a nossa fé vai crescendo. Muitas vezes não teremos todas as respostas antes de obedecer, mas aprendemos a confiar no caráter de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso de uma resposta. Meu irmão, você já sabe o que tem que fazer. Tem pessoas que querem que o próprio Cristo desça e fala para ele, vá. Isso não vai acontecer, irmãos. A nossa fé, ela cresce de acordo com a nossa caminhada. Abraão, ele saiu sem entender tudo. Ele não tinha todas as respostas, ele só foi. Pedro andou sobre as águas olhando para Jesus lá longe. E nós também precisamos disso. Precisamos aprender a obedecer mesmo em meio aos processos. Se você tem convicção que é Jesus, faça. Se você tem convicção que Deus falou ao seu coração, dê um passo de fé. Mas que nunca seja por emoção, irmãos. Porque Deus é fiel. Amém? E aquilo que Ele começa, Ele é poderoso para terminar. Ele é poderoso para terminar. Aleluia. Eu já vou concluir. A palavra de Deus, ela continua viva dentro de nós. E nós vamos estar sempre a ouvindo. Continua falando. Ela continua transformando pessoas. Você acredita? Mas talvez a pergunta hoje é: quanto espaço a voz de Deus tem tido no seu coração? Quanto espaço nós temos dado para Deus falar e nos conduzir durante a vida? O que nós temos feito para parar um pouco de fazer o que nós queremos e começamos a fazer o que Deus quer? Porque aquilo que ocupa o nosso coração direciona a nossa vida. Não tem como, irmãos, Deus direcionar minha vida sendo que meu corpo inteiro está sendo direcionado pelas minhas vontades. Não tem como, irmãos, eu colocar R$ 20 de gasolina no carro e querer ir lá para Palmas. Eu só chego lá com um tanque cheio. Não tem como Deus te conduzir para onde você precisa ir se você não tiver com o coração cheio da presença de Deus. E você precisa refletir isso. Deus deseja nos aproximar novamente da sua presença, mas Ele precisa do nosso sim. Ele precisa de que nós possamos dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui para aquilo que o Senhor tem que é para a minha vida. Da nossa intimidade, do altar que nós levantamos todos os dias na presença de Deus. Da simplicidade do evangelho e não trazer um evangelho complicado a um ponto de que eu não posso alcançá-lo. O evangelho é simples, irmãos. Aleluia. E talvez hoje aqui existam pessoas em áreas da sua vida que precisa voltar para um centro da vontade de Deus. E você pode começar a se perguntar: Senhor, o que é meu, que eu peguei para mim, que não agrada ao seu coração? Hoje eu quero lançar fora. Eu quero tirar de dentro de mim. Eu quero
colocar esse lugar vazio e preencher com teu doce espírito. De voltar para a oração. De voltar, irmãos, para a comunhão com Ele, para a caminhada de fé. A boa notícia é que Deus nunca despreza um coração, querido, sincero. E se hoje aqui é um coração sincero porque quer viver esse Jesus, eu quero te pedir para se colocar de pé em nome dEle.